Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é compulsão alimentar. E para falar mais sobre esse assunto, trouxe uma excelente profissional. Flávia Monzano, que é hipnoterapeuta formada pela Omni, com certificação internacional em coaching pela Lambent e Master Practitioner em programação neurolinguística pela Elsevier, além de ter uma atuação muito grande na parte de compulsão alimentar. Flávia, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que te agradeço, Jorge. Estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar. Perfeito, com certeza vai ser um grande episódio. Com certeza. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas, muitas vezes de forma até silenciosa, que é a compulsão alimentar. E uma condição em que há a perda do controle sobre o que e o quanto a gente come e que a comida deixa de ser um prazer e começa a se tornar, na verdade, uma prisão. E geralmente depois desse impulso, sempre vem aquela culpa, aquela sensação de fracasso, aquela vergonha. E será que compulsão realmente é algo que está relacionado só com falta de força de vontade ou falta de caráter? Ou será que a ciência tem realmente algo a mais para falar para a gente? Justamente a ideia hoje é entender um pouco o que é a compulsão alimentar, quais são os principais gatilhos envolvidos nessa condição, falar também um pouco sobre a diferença da fome fisiológica e da fome mais hedônica e o principal, lógico, saber como a gente consegue retomar o controle da nossa vida. Então, se você já se sentiu preso nesse ciclo vicioso de comer de forma desenfreada e sentir depois uma grande culpa ou conhece alguém que passa por isso, presta atenção porque esse episódio é para você. Bom, Flávia, a gente já queria começar falando um pouquinho sobre o mundo de excessos que a gente vive, né? E talvez o termo compulsão alimentar, ele se tornou muito corriqueiro e às vezes as pessoas acabam confundindo o que é compulsão, o que não é compulsão. Como é que a gente consegue diferenciar realmente um exagero pontual na comida de um episódio de compulsão alimentar? Essa pergunta é ótima, Jorge, porque muita gente confunde mesmo. Será que eu tenho compulsão alimentar, Flávia? Ou não? Então, o exagero, quando a gente fala de exagero pontual, está muito ligado a uma situação específica, né? Um evento social ou uma situação que você está exposta ali, que você não vivencia ou que você se conecta com aquilo, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe faz um bolo maravilhoso, aí acaba comendo um pouco mais, né? Então, sempre está ligado, quando a gente fala de exagero, o exagero ele não está ligado ao emocional, ao gatilho emocional, né? Do eu preciso comer, eu tenho que comer por uma questão emocional. Ele está mais ligado a algo eventual ali, algo pontual, tá? Não tem aquela sensação do eu perdi o controle. O exagero pontual, você sabe, tem consciência de que, puxa, eu comi um pouco mais do que eu deveria, mas parei ali. Né? Não vira aquele 8 ou 80. Já a compulsão alimentar, ela vai para um caminho do 8 ou 80. A mente da pessoa que sofre com compulsão, ela tem esse padrão dicotômico. Eu comi uma coisa que estava fora do meu planejado, pronto, isso já vem aquela culpa e a pessoa já entra num ciclo de já que eu comi então eu vou comer tudo e ela passa mal, ela se sente culpada. Então, ela traz uma série de sentimentos ruins, como a culpa, e isso leva ela a comer muito mais. Então, não fica aquela sensação do, eu comi um pouquinho, mas ok, parei aqui. Esse é o exagero pontual, é consciente. Da compulsão, não. Eu comi, perdi o controle, estou me sentindo muito mal. Então, essas são as diferenças principais. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, a parte mais psiquiátrica, né, da definição pelo próprio DSM, que é basicamente um manual utilizado pela psiquiatria para poder definir as condições, as doenças psiquiátricas, eles colocam muito como uma alteração comportamental em que existe um sofrimento real, né, em que a pessoa vai ter uma relação de sofrimento, culpa relacionada ao peso, relacionada à alimentação ou até mesmo à própria imagem corporal dela. Sim. E a gente diferencia, né? Tem gente que confunde anorexia, bulimia e a compulsão alimentar. E existe uma diferença grande entre elas, em que basicamente na anorexia existe uma mudança na percepção corporal, né? A pessoa está extremamente magra, mas se vê, se enxerga Sim. como uma pessoa acima do peso.
Na bulimia e na compulsão, as duas têm episódios de compulsão, mas talvez o que mais diferencia é que na bulimia existe aquela punição, que geralmente é o vômito induzido, ou outras possibilidades. Isso. Então a compulsão seria esse lado mais, essa sensação de culpa depois, um exagero. Geralmente, em um curto espaço de tempo, a pessoa come muito mais do que Muita qualquer coisa. outra pessoa comeria, né? Então não é, por exemplo, eu vou num rodízio com os meus amigos, puxa, comi um pouco mais do que eu deveria. Não. É uma parte pontual, existe. Muitas vezes até as pessoas, como a gente falou da parte silenciosa, elas nem conseguem comer na frente de outras pessoas, justamente porque elas sabem que existe ali um processo de culpa, que as pessoas vão olhar, vão perguntar por que ela comeu tanto e tudo mais. É diferente, realmente. Nessa parte do exagero pontual, existe muito prazer envolvido, até um prazer Isso. social, né? Isso. É essa diferenciação. E eu queria, na verdade, puxar um pouquinho, porque a gente fala bastante sobre a parte genética e até mesmo a parte ambiental. E sempre que a gente fala sobre ganhar peso, sobrepeso e até mesmo alguns transtornos psiquiátricos, a gente sempre pensa sobre, poxa, qual que é a carga genética disso e qual que é o peso do nosso ambiente. E eu sei que você passou por um processo de mudança corporal durante bastante tempo e eu queria ter um relato seu de como foi isso, para saber realmente o quanto a compulsão alimentar está relacionada com a nossa genética e o quanto é o ambiente e os nossos próprios traumas que acabam corroborando para isso. Excelente. Você sabe que por muito tempo, Jorge, eu falava que eu estava acima do peso, eu cheguei à obesidade, eu cheguei a pesar 104 quilos. Depois, se quiser compartilhar minha foto, eu mando para vocês. E durante 15 anos eu sofri com compulsão alimentar, completamente descontrolada. E eu falava, isso daqui é genética. Eu não consigo emagrecer porque a minha família é gorda. Então, durante muito tempo, eu coloquei a culpa na genética, né? A genética, ela tem parcela nisso? Tem. Principalmente quando a gente não tem consciência de que podemos mudar, né? Então, quando eu tomei consciência que a genética, nós carregamos, todos nós carregamos. Aliás, a epigenética, ela explica, né? Tem pessoas que têm o gene da obesidade e se ela não é colocada num ambiente obesogênico, ela não desenvolve esse gene, ela não gatilha esse gene, né? Como tem pessoas que não têm o gene da obesidade e colocada em ambientes obesogênicos, a probabilidade dela desenvolver pode acontecer, né? Eu sou um exemplo disso, porque eu tenho o gene da obesidade gatilhado. Então, sim, eu engordei, cheguei até os 104 quilos, compulsiva. E a partir do momento que eu entendi que, peraí, a minha genética, ela não define quem eu sou, né? Eu tenho a possibilidade de mudar isso. E é óbvio que a gente vai mudando o quê? O que a gente começa a mudar? Ambiente, geralmente é ambiente. Todo mundo que busca o emagrecimento, né, ou uma mudança comportamental, a gente acaba mudando ambiente, a gente acaba mudando comportamento. Só que quando a gente fala de compulsão alimentar, não adianta simplesmente mudar o ambiente. Então eu vou começar a ir para academia, eu vou começar a fazer uma alimentação mais saudável. Eu digo que a compulsão alimentar, ela não é sobre o prato, né? O controle da compulsão, a cura da compulsão, enfim, o tratamento da compulsão, ela não está somente no prato. É importante ter uma alimentação saudável? Claro que é. Mas o mais importante é a pessoa entender que tem algo dentro dela que está gatilhando para que ela coma muito mais, que é a causa. É olhar para a causa. E isso está ligado ao quê? A uma dor interna. Então, a compulsão alimentar, ela não é o problema, ela é um alarme. Ela é um alarme para algo que está acontecendo dentro da pessoa e ela precisa olhar para aquilo. Enquanto ela não olha para aquilo, aquilo vai continuar ferindo ela. E aí, pode ser que ela continue falando, como eu falei durante muito tempo, isso daqui é a minha genética. Então, eu sou gorda, eu tenho compulsão por conta da minha genética. E quando eu entendi isso e quando, de fato, eu comecei a olhar para dentro de mim e a curar as minhas feridas emocionais, tudo passou a fazer sentido, tudo foi mais fácil, tudo foi mais fluido. Mudar de ambiente, mudar de comportamento, mudar a forma como eu me alimentava. Mas por quê? Porque eu estava curando algo que estava gritando dentro de mim. Então, tem 3 fatores que são fundamentais para o tratamento da compulsão, né? A genética, a carga genética, ela tem o seu fundamento, mas é uma pistola. Eu posso gatilhar ou não, ela pode disparar ou não, dependendo
do ambiente que eu estou vivendo. Mas, além disso, não adianta eu mudar só o ambiente. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me ouvir. Por quê? Porque eu posso até ter uma rotina, criar uma rotina de hábitos saudáveis. Isso vai me ajudar, mas pode ser temporário. Se eu não olhar para dentro. Por quê? Qualquer instabilidade emocional, se você não tiver a mentalidade preparada para lidar com essa instabilidade emocional, a compulsão ela vai gritar novamente. Então, é fundamental olhar para isso. Perfeito. E esse tema é bem caro pra gente, porque você tocou num ponto da própria obesidade, né? E acaba que muitas vezes a obesidade ela pode ser uma consequência da compulsão alimentar. Elas Sim. andam muito juntas, como comorbidades. A gente pode ter outros transtornos psiquiátricos associados, principalmente transtornos mais impulsivos, transtorno de personalidade, entre outras coisas. Mas é bem interessante quando a gente fala sobre a obesidade, porque o que você falou realmente acontece. Existe uma tendência genética para a obesidade, né? Existe ali genes associados, existe uma certa hereditariedade. Só que é óbvio que a epigenética já mostrou pra gente que a influência do ambiente é muito importante no desenvolvimento da obesidade. Sim. O que não quer dizer que é uma culpa da pessoa ela se tornar obesa, até porque muitas das pessoas que viraram obesas na idade adulta são pessoas que já vivem com sobrepeso ou estão acima do peso desde a época de crianças. E nessa época elas não tinham livre-arbítrio suficiente para decidir o que comer ou não. E até os próprios pais, talvez naquela época, não tinham essa consciência de que talvez aquilo fosse um dano, ou não tinham a condição financeira para oferecer uma alimentação de qualidade para a criança. Então, realmente não é culpa necessariamente da pessoa, ainda que existe uma questão comportamental envolvida na gênese da obesidade. Agora, a gente não pode dizer que o tratamento da obesidade não tem uma parcela muito importante do comportamento, da necessidade da ação da própria pessoa nesse tratamento. Por quê? Porque é lógico que podem existir comorbidades associadas que dificultam ainda mais o processo, como, por exemplo, a compulsão alimentar. Mesmo que eu faça uma mudança completa do meu ambiente, se eu tenho uma alteração como a compulsão alimentar, vai ser difícil eu conseguir resistir a tudo isso. Então, eu preciso tentar também tratar a compulsão alimentar ao mesmo tempo em que eu trato a obesidade, em que eu controlo o meu ambiente. Então, entender isso, de que é importante a gente ter, sim, uma função comportamental no tratamento, não só da obesidade, mas de vários outros transtornos associados, é muito importante. E o que você falou é bem interessante, né? Porque a gente fala de controle de ambiente, existem diferentes tipos de ambiente, né? A gente fala muito sobre o nosso ambiente interno, nosso. Esse ambiente a gente consegue mudar. Talvez a compulsão alimentar seja uma das coisas que está envolvida nisso. É a minha mente. Então, eu preciso entender que isso acontece e buscar ajuda para esse tratamento. Eu consigo influenciar o meu microambiente, a minha casa, talvez o meu trabalho, as pessoas com que eu convivo, tudo bem. Só que o macroambiente, a sociedade, não tem como a gente mudar. E não adianta a gente querer mudar a sociedade antes de arrumar a cama da gente, né? É isso aí. Precisa primeiro olhar para dentro para depois começar. Mas pensando um pouco nessa questão da própria obesidade, pensando em crianças, em sexos diferentes, dá para falar que existe algum perfil de pessoa que está mais predisposta ou não a desenvolver a compulsão alimentar? Ou hoje em dia a gente percebe que realmente são ambos os sexos, adultos e crianças, podem ter esse mesmo diagnóstico? Existem perfis, sim, que estão mais expostos e também todo mundo está vulnerável a ter, tá? Então, os perfis que estão mais expostos são pessoas, principalmente, que vivem numa dieta restritiva, né? Então, porque a compulsão, já existe uma restrição ali emocional. Para a compulsão gritar é porque já existe uma restrição. Restrição de amor, restrição de descanso, restrição de atenção, várias restrições. E aí a pessoa vai lá e restringe a comida. Então, imagina uma pessoa que está com a corda no pescoço. Quando ela faz a restrição alimentar, ela aperta mais um pouco essa corda. Então, esse grupo é um dos principais grupos que estão expostos a episódios de compulsão. Pessoas que têm questões, traumas emocionais vindo da infância, abuso, abandono, rejeição, também estão expostas a isso e buscam a comida como um alívio desses traumas, sempre que são revividos, né? Pessoas que têm um perfil perfeccionista, controlador. Então, eu percebo muito isso nos meus atendimentos, de pessoas que são extremamente... Não posso errar.
Eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho uma expectativa muito alta. Então, esse perfil está exposto. Pessoas que sofrem com ansiedade. Ansiedade, Jorge, é o principal gatilho da compulsão. Pessoas extremamente ansiosas, pessoas com depressão também, né? Então, esses são os principais perfis que né, estão expostos. E aí, todos nós estamos vulneráveis. Então, pessoas que estão passando por um estresse na vida. Então, está passando por uma mudança de trabalho, por um casamento, por uma separação, perder um ente querido. Tudo isso acaba abalando a pessoa emocionalmente e isso pode gerar, sim, episódios de compulsão. Perfeito. Né? Tem também pessoas com rotinas completamente desorganizadas. Também isso é um fator que pode gerar. Então, existem perfis, mas também todos nós podemos passar por isso. Perfeito. E é interessante, né, que de forma, não vou dizer que errônea, porque durante muito tempo, quando a gente pesquisava transtornos alimentares, a gente acabava excluindo a população masculina dos estudos. Existe uma certa tendência a achar que é algo exclusivo das mulheres ou muito mais comum nas mulheres. E hoje, quando a gente olha as principais pesquisas, a gente já consegue ver que ainda que a bulimia e a anorexia sejam, sim, um pouco mais comuns no sexo feminino, a compulsão alimentar em específico tem uma distribuição muito parecida entre os sexos, né? Quando a gente fala de crianças, eles são mais raros, tanto a compulsão quanto a anorexia e a bulimia, mas a gente tem hoje um transtorno que é o transtorno mais restritivo, mais de escolhas, que é o evitativo restritivo, em que a criança às vezes não come um tipo específico de alimento ou não quer tá num ambiente de cheiros diferentes e tudo mais, mas aí é uma outra coisa para outra conversa. Só que a gente percebe que sim, homens têm enfrentado isso. Só que tradicionalmente a gente sempre falou de transtornos alimentares e mulheres. Você acha que principalmente essa pressão social que a mulher sempre enfrentou e cada vez mais talvez o homem tenha enfrentado, de ter um corpo bonito, um corpo perfeito e um corpo que cada vez mais está associado com magreza na nossa sociedade, isso pode influenciar também a gênese da compulsão alimentar? Isso pode influenciar, sim, né? Principalmente a rede social. Quando se fala de rede social, aquele comparativo. A blogueira que tem o corpo maravilhoso, escultural. Parece que não erra, não falha. Então, esse comparativo é muito nocivo. Porque daí a pessoa acaba ativando a ferida do não pertencimento. Nossa, eu não pertenço a isso. Ela se sente rejeitada. Então, isso pode ser um grande gatilho, sim. Talvez até aumente a culpa dela, né? Porque, poxa, se a pessoa consegue, por que eu não consigo? Eu não consigo. Mas assim, é outra história, é outra vida. Você não sabe o que rola ali, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque tá atrás de uma câmera, né? A gente não sabe o que tá rolando ali. Então o comparativo, ele é muito ruim. O comparativo do corpo perfeito, a vida perfeita e eu não tenho. Então isso pode ser sim um gatilho para compulsão. Perfeito. A gente fala bastante aqui, principalmente quando surge o assunto do tratamento da obesidade, do emagrecimento, da manutenção do peso perdido, que essa sensação de comparação, de competição, é algo que traz muito prejuízo, porque quando a gente fala, lógico, de uma atividade esportiva, é óbvio que eu estou competindo comigo mesmo para melhorar a minha performance, mas eu estou competindo com outras pessoas, para ser, sei lá, o campeão olímpico, o campeão brasileiro, o campeão regional. Então, preciso ter um desempenho maior do que aquela outra pessoa para poder chegar no maior ponto que eu consigo. Quando a gente fala de saúde, não faz muito sentido a gente se comparar com outras pessoas, né? A gente precisa, logicamente, se comparar com nós mesmos. Eu preciso ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Sim. Eu preciso estar mais saudável amanhã do que eu estou hoje. Só que quando a gente olha para essas pessoas em específico, e obviamente tem pessoas que compartilham a sua rotina, têm uma rotina saudável e são ótimas para trazer informação para as pessoas, né? Tem muitas pessoas boas também na internet. E isso ajuda porque se existem pessoas que conseguiram, isso mostra que claramente é possível conseguir emagrecer, é possível manter o peso perdido, mesmo sem a utilização de outras ferramentas, ainda que elas possam ajudar nesse processo. Agora, o grande problema dessas pessoas em específico, que normalmente cultivam um corpo que não necessariamente é saudável, a gente sabe muito bem que às vezes, inclusive, eles acabam penalizando a saúde utilizando hormônios ou outras substâncias para ter um corpo considerado como ideal, elas acabam prejudicando. Por quê? Porque além da pessoa querer chegar naquele ponto, que muitas vezes não é compatível com a própria vida dela, ou com a rotina, isso acaba gerando culpa. Porque, poxa, aquela pessoa consegue, como é que eu não consigo?
E você falou muito bem, a gente não vê o que está por trás das câmeras. Talvez a vida da pessoa seja uma bagunça e ela só consegue mostrar aquilo porque aquilo Sim, é o trabalho ou o sustento dela. Então, sim. tomar muito cuidado em relação a isso. Mas em que ponto você acha também, a gente fala bastante sobre isso aqui, que a própria compulsão alimentar pode ser um reflexo da vida caótica que a gente vive? Você já falou sobre as pessoas estarem sobre um estresse maior ou passando por alguma situação mais dolorosa ser um gatilho para a compulsão. Realmente existe essa associação entre uma vida caótica, uma vida bagunçada em outras áreas que não necessariamente só a saúde, que podem afetar e desenvolver a compulsão? Com certeza. Aliás, é o que eu mais vejo e é o que mais acontece, né? Por exemplo, questões no relacionamento, questões vinculadas ao trabalho. O meu público hoje, Jorge, 100% do meu público hoje é feminino. Então, eu percebo muito que as mulheres, elas chegam para mim, elas chegam exaustas, elas chegam cansadas, elas chegam feridas. Principalmente as mulheres acima dos 35 mais. Sim. Que já estão numa faixa de assim, Flávia, eu tô cansada de lutar. Por quê? São mães, trabalham fora, muitas trabalham fora, tem jornada dupla. E você sabe que ontem eu atendi uma que ela falou assim para mim, ela falou assim, Flávia, sabe o que eu sinto? Eu sinto que eu não sou vista. Eu sinto que eu só sirvo a minha casa. Para os meus filhos, para o meu marido, e eu não sou vista, eu não sou cuidada. Então, quando a gente fala desse caos que nós estamos vivendo, é essa correria, sabe, Jorge? É essa correria do eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer perfeito, eu tenho que ser boa. E a pessoa acaba se esquecendo, de ser olhada, de pedir ajuda. Então, tudo isso acaba trazendo dores emocionais profundas. E isso são gatilhos para compulsão. E ela falou para mim, ela falou assim, olha, Flávia, eu sinto vontade de comer. Na hora me deu vontade de comer. Quando veio esse sentimento, me deu vontade de comer. Então, é esse o ponto, as pessoas nessa vida caótica, elas não estão parando para se olhar, para se ver. Falar assim, o que eu preciso nesse momento? O que eu estou sentindo? Eu quero ser cuidada. Mas não fui cuidada. Então, dependendo do histórico da pessoa, ela não consegue receber isso, sabe, Jorge? Então, ela sabe doar, ela sabe dar. Mas e para receber? Aí, receber, entra o quê? Entra a compulsão para dar aquele grito de assim, ó, você não está me enxergando, então a comida gera esse alívio, traz esse alívio momentâneo, essa anestesia. Então, no meio desse caos, a gente precisa começar a ter essa consciência. Parar com o imediatismo de querer mudança rápida, porque tudo é muito, muito rápido. Mas espera aí, o que eu estou sentindo? Eu estou andando muito rápido, mas não estou conseguindo me perceber. Eu não estou conseguindo olhar para as minhas necessidades internas. Então, eu sempre busco caminhos, atalhos, para tentar resolver isso, mas não estou conseguindo. É por isso que, geralmente, quem sofre com compulsão, quando não é olhado isso tende a piorar. Esse quadro, ele tenta agravar. E, consequentemente, a questão da ansiedade também, porque ele caminha junto. As duas coisas caminham junto. Então, o mundo acelerado traz essa ansiedade louca e, consequentemente, para onde que eu vou, O que eu tenho que fazer? Como que eu resolvo isso? E a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é falar assim, opa, pera, deixa eu parar aqui. Deixa eu entender o que está acontecendo na minha vida. Deixa eu entender o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Porque é aí que você começa a controlar. É aí que você começa a mudar. Perfeito. E é interessante falar sobre isso, porque durante muito tempo existiu um certo preconceito dentro da medicina tradicional de falar sobre outros pontos da nossa vida gerarem problemas de saúde, A gente sempre fala bastante sobre a parte fisiológica aqui, eu acho que é extremamente importante as pessoas terem esse conhecimento para entender, por exemplo, que a obesidade é uma doença, que é uma doença crônica, Sim. que causa alterações fisiológicas que vão dificultar o processo de emagrecimento. Isso é muito importante. Mas é muito importante a gente falar também sobre como
vários aspectos da nossa vida podem influenciar a própria saúde. Quando a gente fala aqui, por exemplo, que o caos ele costuma gerar caos e a estrutura ela tende a gerar mais estrutura, mais organização, é realmente isso, né? Talvez o próprio sobrepeso ele possa ser, além, é lógico, de uma tendência genética, de um ambiente mais desorganizado, um reflexo do caos da nossa vida, né? Talvez do estresse que a gente está vivendo, do próprio ambiente, que pode ser caótico ou pode ser um pouco mais organizado. E talvez o primeiro passo realmente para a pessoa entender isso é saber o quão caótica a vida dela hoje em dia tá. Porque a gente está tão acelerado que a gente nem para pensar sobre isso, né? Inclusive, eu queria fazer um convite para o pessoal que está acompanhando a gente, que aqui na descrição do nosso vídeo vai estar fixado um formulário, que na verdade é um formulário que a gente fez aqui na Ultilive para tentar demonstrar um pouco mais, trazer um pouco mais de clareza para a pessoa, para entender o quão caótica é a vida que ela enfrenta. Para entender, por exemplo, se, por exemplo, ela pode estar enfrentando uma vida totalmente desorganizada e isso está influenciando diretamente, não só na saúde mental, quanto no próprio ganho de peso. Perfeito. Então, se você tem enfrentado esse problema, por exemplo, inscreva-se aqui, faça o nosso formulário, que é rápido, no WhatsApp. Você vai ter uma ideia clara de como a sua vida está caótica ou organizada, é lógico. Excelente. Mas a gente falou um pouquinho sobre fome, sobre a necessidade de comer, sobre essa substituição de algo pela própria comida, que é um dos pontapés para a compulsão alimentar. E muita gente fala sobre essa diferenciação entre a fome fisiológica e a fome mais hedônica, né? A fome associada com o desejo. Como é que a gente consegue diferenciar as duas? Existe alguma forma de ver, não, realmente você está com fome? Não, agora talvez você esteja, sim, com uma fome mais hedônica, mais relacionada à compulsão. Como é que a gente faz isso? A fome... Existe a fome física, né? Que é a fisiológica, a fome emocional. E tem também aquela vontadezinha, né? Quando a gente fala da fome hedônica, ela está muito mais vinculada ao divertimento, àquela vontade assim, nossa, passei na padaria, nossa, que doce maravilhoso, nossa, o meu doce preferido, né? É uma vontade, porque eu vi. Né? Diferente da fome emocional, que é aquela fome de eu tô triste, eu preciso comer. Eu tô ansiosa, nossa, eu preciso de um chocolate. A fome emocional, ela é praticamente incontrolável se você não tem as ferramentas certas ali para conter. Quando a gente fala da simples vontade de comer, ela é mais controlável. Né? Eu consigo controlar mais. Falo assim, poxa, eu nem queria comer esse doce. Só porque eu tô passando aqui, eu vi, me deu vontade. Eu costumo dizer, eu brinco, né, que eu sou a Maria das vontades. Porque é do ser humano. Principalmente quem gosta de comer, Jorge. Eu sou a pessoa que gosta de comer, tá? Eu também, adoro. Então eu vejo as coisas e às vezes só de imaginar, você sente a vontade, né? Só que a fome emocional, ela vem inesperada. Às vezes você tá ali, você já comeu, você tá satisfeita, parece que o negócio brota, mas não é só de ver, entende? Porque às vezes você, tá bom, eu já almocei e eu quero comer um docinho, mas é controlável aquilo. A fome emocional não. A fome emocional, ela vem com uma urgência. Ela surge assim, ó, do nada. Eu preciso comer. Eu preciso comer. É como se fosse uma força maior. Né? A fome física, ela é gradual. A fome física é puxa, tô sentindo uma leve fominha aqui. Dependendo da estratégia que você faz de estratégia alimentar, né? Tem gente que come 3 vezes ao dia, tem gente que come a cada 3 horas. Então, dependendo, fala assim, poxa, eu tô com uma fome aqui, mas ela é controlável. Às vezes você bebe um pouco de água, passou. Daqui a pouco ela dá de novo. Então, é assim, ó. A fome física, ela é muito controlável. Com água, você controla a fome física. Você toma água, puxa, dá pra dar uma esperadinha aqui, daqui a pouco eu vou almoçar. A vontade, que vontade de comer. Mas é controlável também. Né? Agora, a fome emocional, ela vem como um avalanche. Ela vem como algo assim, cara, tá difícil de eu me controlar. Tanto que o que a gente mais escuta é, quando eu vi, eu já comi. Sim. Por quê? Porque é algo que vem com uma urgência. Perfeito. Mas por quê? Porque existe uma causa emocional, né? É lá o sistema límbico tentando proteger de alguma coisa.
Uhum. né? Então, vai gritar mais forte, vai ser mais forte, vai ser mais difícil de controlar. Quando não se tem as ferramentas para isso. Aí o cérebro entra no automático. Vai no automático. Perfeito. E uma coisa que é interessante, né? Você falou sobre a água, que é até uma das estratégias que pode ser utilizada, mas talvez uma grande diferenciação seja o tipo de alimento, né? Que a pessoa acaba buscando. E quando a gente fala da fome fisiológica, teoricamente, qualquer coisa que você comer vai te dar uma certa satisfação. Perfeito. Né? Você conseguiu ali se alimentar. Poxa, eu tenho aqui em casa arroz e ovo. Eu comi arroz e ovo, estou satisfeito. Essa é a fome fisiológica, né? Se você comesse outra coisa, Perfeito. também teria satisfação. A fome talvez mais emocional seja essa mais relacionada a alguns tipos específicos de alimentos, né? Quando a gente fala desses alimentos, quais são os principais mais envolvidos como gatilhos ali para a compulsão alimentar? Os mais palatáveis. Uhum, Eu nunca vi uma pessoa falando que teve compulsão alimentar e comeu 15 maçãs. sim. Ou um balde de alface. De sal. Nossa, eu comi uma pratada de brócolis. Não. É excesso de carboidrato, doce, ultraprocessado. Então, sempre é nos alimentos rico em gordura, rico em açúcar. Por quê? Porque aí entra a questão física do cérebro, a dopamina gera o hormônio do prazer, dá aquele boom de dopamina. Então a pessoa tá ali naquele momento que ela tá em sofrimento por algum motivo, por alguma coisa. Então gera uma descompensação. Aí a mente fala assim, opa, peraí, tá sofrendo demais? O que tá acontecendo? Eu preciso ajudar a resolver isso. Eu preciso equilibrar isso daqui. Uhum. O que é mais fácil? Qual que é o caminho mais fácil? Opa, deixa eu pegar uma barra de chocolate aqui, porque isso vai me deixar ok, vai me deixar aliviado. Então, é sempre alimentos rico em gordura, rico em carboidrato, ultraprocessado, que dá esse boom de hormônio do prazer. Que delícia, parece que você recebe um abraço. Perfeito. E é interessante, né? Quando a gente olha, por exemplo, alguns estudos de neuroimagem que avaliaram o consumo de alguns tipos específicos de alimento, mais os ultraprocessados. E aí, quando a gente fala de ultraprocessados, logicamente, nem todo produto processado ele é inerentemente ruim, né? Quanto mais processado, pior. Inclusive, a classificação nova, que é uma classificação feita aqui no Brasil, ela mudou um pouquinho a pirâmide alimentar, partindo do pressuposto do grau de processamento. Então, uma carne ultraprocessada, ela não tem o mesmo peso do que uma carne in natura, né? Assim, nutricional. Então, logicamente, a gente parte do produto in natura e vai subindo para o ultraprocessado. E a tendência é que a gente coma menos desses alimentos. E eles costumam ter uma associação muito grande de sal, açúcar e gordura, que é algo que a gente não tem tanto disponível na natureza. Você falou muito bem, né? É difícil alguém comer 15 maçãs, mas tomar 1 litro de suco de laranja, talvez ela consiga. Suco de maçã, ou maçã seja, de laranja, maçã, sim. Talvez ela consiga. Por quê? Porque ali ela consome uma quantidade muito grande de calorias, só que o volume é pequeno, não traz saciedade, né? Como você bem falou, a água, a gente pode despistar um pouquinho a fome fisiológica, mas ela não passa, ela vai voltar a aumentar. Então, ela tem pouca saciedade envolvida. Normalmente são esses os alimentos envolvidos porque eles têm, nesses estudos de neuroimagem, uma associação muito grande com vias que são, inclusive, disparadas quando tem um consumo de uma substância, como algum tipo de droga. É óbvio que é muito difícil a gente falar sobre vício em comida, inclusive não existe ainda uma definição direta sobre vício em comida, mas aparentemente as vias utilizadas de prazer associado, de recompensa, são muito parecidas. São. Então, realmente, eles acabam influenciando de forma potente a nossa percepção. Mas é interessante quando a gente olha também os pacientes com compulsão alimentar, em que existe uma tendência que esses episódios aconteçam mais no período noturno. Você consegue ver isso também? Por que isso acontece na maior parte das vezes? Sim. A compulsão, ela é silenciosa. Então, geralmente, a mulher... Eu falo mulher por conta do meu público, mas isso pode acontecer com homens e mulheres, enfim. Ela tá ali, sozinha, no silêncio. Muitas vezes ela acorda à noite, buscando comida. E quando você olha para a pessoa, ela é uma pessoa normal, né? Então, a compulsão você não consegue, a não ser, né, que a pessoa tenha a questão da obesidade. Uhum. Mas você olha para a pessoa está trabalhando, está cuidando dos filhos, está tendo uma rotina normal, né? Mas por dentro, não. Por dentro tá um caos, por dentro tem dor, por dentro tem sofrimento. Então, o que acontece, Jorge?
Imagina a pessoa que ela tá numa rotina, que ela fala assim, não, geralmente domingo à noite acontece isso. Não, amanhã vai ser diferente. Uhum. Vou conseguir me controlar, vou fazer o que precisa ser feito, né? E ela começa ali dentro da rotina dela, seguindo tudo bonitinho, né? Isso pode até durar alguns dias, pode chegar à noite sim, que ela fala assim, que vontadinha de comer isso aqui, não, mas eu tô tão focada, não, eu vou continuar aqui no meu processo. Só que chega num belo dia ali da semana, que tá indo tudo bem. Só que de repente acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa que gera uma instabilidade emocional, tá? Isso por volta do meio-dia, por exemplo. Aquilo mexe com essa pessoa. E aí, ela vai almoçar, aquilo tá mexendo, às vezes ela até sente vontade de comer alguma coisa a mais, mas ela fala assim, não, mas eu tô indo tão bem. E ela fica segurando aquilo. Ela fica lutando com aquilo, né? Mas não com a vontade de comer, mas com aquilo que ela está sentindo por aquilo que aconteceu. Às vezes um feedback ruim, às vezes uma conversa difícil, às vezes alguma coisa que aconteceu que gerou uma instabilidade ali. E aí ela fica guardando isso ao longo do dia. E onde é que isso vai desencadear? Exatamente à noite. Às vezes final da tarde. Geralmente final da tarde, início da noite é onde o negócio solta mesmo. Por quê? A mente consciente, ela perdeu força. Então, assim, a nossa mente ela é dividida em duas mentes. Mente consciente e a mente subconsciente. É como se a gente tivesse 5 soldados contra 95 soldados. Então, 95% quem está operando é minha mente subconsciente e 5% é a mente consciente. No final do dia, a mente consciente está cansada. Nossa, cansei. Ela meio que desliga. E aí, a mente subconsciente, quando tudo parece calmo, cheguei em casa, aí que as emoções afloram. E é naquele momento que o subconsciente, que é aquilo que ela... É aquele caminho neural que está praticado há anos ali, buscando a comida como alívio, naquele momento ela entra num automático, ela desliga o consciente e vai para a compulsão. Perfeito. E é bem interessante, né? Porque as pessoas falam muito sobre o comer sem ver, o comer inconsciente, né? E quando a gente fala da força de vontade, aqui a gente fala bastante sobre temperança, que é um termo que a gente trouxe um pouco de Aristóteles, que está relacionado principalmente com essa capacidade da pessoa fazer com que a razão dela vença os desejos ou as suas vontades. E a temperança, ela é uma característica que ela tem que ser treinada, só que como uma musculatura, quanto mais a gente treina, mais forte ela fica. Sim. Porém, quanto mais a gente usa ao longo do dia, mais difícil fica tomar boas decisões ao longo do tempo. Isso já foi mostrado, inclusive, em vários artigos científicos que compararam pessoas que tomavam decisões no início do dia e decisões no final do dia, passando ali por vários momentos. E quanto mais decisões elas tomavam, piores eram as escolhas que elas faziam ao longo do tempo. Além, é lógico, de pessoas que tinham fome ou não fome, né? Então, sei lá, às vezes as pessoas que tinham mais fome, isso foi um estudo com juízes, eles viram que próximo do horário de alimentação, em que teoricamente a pessoa estava com mais fome, ela costumava dar penas mais severas para as pessoas do que as penas que elas davam no início do dia. Isso para o mesmo tipo de crime, né? Tipificado. Que mostra que realmente, tanto as alterações do nosso microambiente, né, da nossa fome, da nossa capacidade, quanto a quantidade de decisões que a gente toma ao longo do dia, vão dificultar que a gente tenha boas escolhas no final do dia. Porque esse músculo, que está mais relacionado à parte mais frontal, do córtex pré-frontal, realmente ele se cansa. Por isso que a gente fala bastante de que, logicamente, não é que você precise fazer isso. Mas se você puder escolher as suas alimentações no início do dia, fazer sua atividade física no início do dia, fazer alguma atividade lúdica que você quer, aprender uma língua no início do dia, talvez isso seja um pouco melhor, porque no final do dia, entre fazer isso ou deitar no sofá, talvez deitar no sofá acabe ganhando, porque ficou mais difícil tomar essa decisão. Então, realmente, as pessoas precisam ter essa consciência de que existe a parte inconsciente e a parte consciente, mas às vezes a gente tomou tantas decisões durante o nosso dia, e por isso a vida é caótica, que fica difícil. E é por isso que à noite, geralmente, isso acaba acontecendo. Só que você falou de uma coisa muito importante, que é essa parte de talvez a mulher, e aí nesse caso nosso público também é bem feminino, se sentir um pouco invisível, né, no processo da compulsão alimentar. Ela talvez tenha esse medo de ser algo mais tipificado, e isso muitas vezes dificulta até procurar ajuda. Como é que você vê que seja realmente o primeiro passo? É reconhecer que talvez ela tenha um problema?
qual que é o primeiro passo que ela precisa dar para procurar ajuda? O primeiro passo é reconhecer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Uhum. né? Então, esse é um dos pontos principais para reconhecer e começar a tratar isso. Então, o ciclo da compulsão alimentar, ele começa com um gatilho. Ele não começa do nada. A compulsão alimentar, ela não vai... não. Começa com um gatilho. Existe um gatilho ali que ativa uma dor. Quando essa dor é ativada, opa, eu vou comer. Tô me sentindo mal, não tô bem, tô ansiosa, tô frustrada, tô triste. Aí vem a dor. Vem o alívio, é a busca do alívio, né? Então, é a dor, a comida e o alívio. Só que logo depois vem a culpa. E aí esse ciclo, ele se fortalece. Então, a primeira coisa para a pessoa sair disso, Jorge, é ela tomando consciência. Essa é a primeira coisa. São 3 pilares. Primeiro, ela precisa tomar consciência. Opa, peraí. Tem um gatilho aqui. Toda vez que acontece isso, eu vou para a comida. Uhum. O que está me doendo? O que não está bom? O que eu não estou resolvendo? O que eu não estou falando que eu deveria estar falando? O que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo? Isso está me doendo. Uhum. Então, é ter a consciência. Depois é a verdade. Ela precisa ser verdadeira com ela. O que ela quer? O que de verdade ela quer? E as pessoas, elas têm medo disso. De encarar a verdade. Só que é a verdade que vai libertar ela daquilo, porque ela está sofrendo com aquilo. Uhum. E o terceiro é a consciência, verdade e presença. A presença para quê? Para eu mudar. Para eu fazer diferente. Então, se eu sempre vou para este caminho e este caminho está me fazendo mal, eu preciso estar presente ali para fazer diferente. E aí você falou uma coisa bem bacana, que a gente tem que pensar antes, né? E o planejamento é fundamental. Uhum. Eu trabalho muito isso porque o planejamento é fundamental. Não deixa para pensar na hora que acontecer, não. Já deixa planejado na sua mente. Já deixa a sua mente hipnotizada para isso. Uhum. Né? Que é o poder da autovisualização. Eu vou me visualizar naquela situação. Eu já vou visualizar o meu dia. Eu já vou programar o meu dia. Porque na hora que acontecer isso daqui, se eu tiver que parar para falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Acabou, você vai entrar no automático. Mas se eu já tenho aquilo pré-programado na minha cabeça, fica mais fácil de eu lidar com aquilo e de eu sair daquilo. Uhum. Né? Então, o planejamento, a estratégia, planejar, mostrar para sua mente o caminho, trazer a clareza para sua mente daquilo que você quer, daquilo que você vai fazer, é fundamental. Perfeito. Ótimo. E acho que talvez você falou um pouco sobre consciência, né? Sobre a parte da verdade, a presença. E eu acho que talvez o primeiro passo para a consciência seja realmente obter conhecimento, né? Saber o que é compulsão alimentar, como isso diferenciar. Funciona. E talvez esse seja o grande motivo da gente estar aqui conversando sobre esse assunto. Inclusive, eu queria, pessoal de casa, que se por acaso não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe com outras pessoas que talvez estejam enfrentando essa mesma situação que você. Porque quando você se inscreve, compartilha com outras pessoas, a gente consegue atingir cada vez mais pessoas, construir, sim, uma grande aliança relacionada ao combate não só do sobrepeso, da própria obesidade, mas inclusive para acolher outras pessoas que estão nesse processo. Porque talvez a gente fala bastante sobre o combate contra a obesidade, contra o sobrepeso, mas a intenção não é combater a pessoa com obesidade, né? Nem a pessoa com sobrepeso, é justamente acolher essa pessoa, trazer conhecimento, um conhecimento realmente científico, embasado, para mostrar para ela o problema, e aí sim, a partir disso, usar as ferramentas certas para tentar tratar não só a compulsão, como a obesidade, ou outro problema de saúde como um todo. E aí, aproveitando até isso, eu queria te perguntar quais são realmente as grandes ferramentas que a gente tem, talvez já nesse momento da presença em si, né, do próprio tratamento da condição, que são efetivas na compulsão alimentar. O que a gente pode fazer para tentar entrar numa remissão persistente, por exemplo, dessa condição? Tem 2 momentos no ciclo da compulsão, que a pessoa ela pode fazer
fazer escolhas diferentes, né? Sair do ciclo. Uhum. Para sair disso. Ai, Flávia, o que eu mais preciso assim, Flávia, como é que eu saio disso? Então, tem duas formas. A primeira forma é, quando a gente fala do ciclo da compulsão, do gatilho, da dor, da comida. Então, aqui seria o primeiro ponto, que é o antes da comida. Então, eu consigo intervir aqui para não ir para a comida. E o segundo ponto, que é, fui, Flávia, seria, então, depois da culpa. Tá? Então, são esses dois pontos principais, tá? É óbvio que o melhor seria sempre antes da comida para não cair nesse ponto. Sim. Mas se acontecer, não tem nada perdido. Até porque é muito difícil, ainda que a gente tente mudar muito o nosso ambiente, resistir ou tirar todos os gatilhos da nossa frente é muito difícil. Exato. Então, é um processo, sabe, Jorge? Uhum. Então, a pessoa ela tem que entender que isso é um processo. Que tem começo, meio e meio. Não tem meio e fim. Tem fim, né? Não tem fim, né? Por quê? Porque é um processo de autocuidado. Perfeito. A gente fala bastante da temperança, ela ser basicamente uma prática vitalícia, né? Eu só sou temperante enquanto eu pratico a temperança, né? E até mesmo eu só consigo ser temperante se eu estou ali enfrentando aquela coisa. Ah, aquela pessoa é corajosa. Tá, como é que você sabe que ela é corajosa? Ela nunca precisou ser corajosa? Sim. Ela só vai ser corajosa quando ela precisar ser corajosa, né? Então tem esse porém. É isso mesmo. Então, como que eu faço para parar antes da comida? Aí precisa realmente de ferramenta, né? Eu preciso ter consciência das ferramentas que eu tenho para poder parar antes, né? E uma das ferramentas é essa visualização. E mais do que isso é ter a consciência dos gatilhos, né? Então, assim, quais são os meus gatilhos? Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender aquilo que me deixa ansiosa e me leva para a comida. Então, quando eu começo a entender onde o meu calo aperta, eu começo a me preparar para aquilo. Eu começo a preparar a minha mente para enfrentar aquilo, porque eu sei que eu vou passar por aquilo. Então, se eu preparo a minha mente para passar por aquilo, quando aquilo vier, eu já tenho que ter uma resposta já programada. Porque a nossa mente... eu gosto de fazer esse comparativo. A nossa mente é um grande computador, é um supercomputador. Então, eu tenho códigos dentro da minha mente. Eu tenho scripts, né, de caminhos neurais. Então, quando eu me sinto feliz, o que eu faço? Tem lá o caminhozinho. Quando eu me sinto triste, o que eu faço? Tem lá o meu caminhozinho. Então, quando eu começo a reescrever novas trilhas, eu estou dando para o meu cérebro alternativas para ele seguir. Olha, cérebro, você não precisa seguir mais por essa rota da comida, você pode seguir por essas outras rotas. Então, eu estou dando alternativa, só que eu tenho que dar antes que aconteça. Porque daí fica mais fácil de tomar a decisão. Não é que vai ser gostosinho. Né? Principalmente nas primeiras vezes que você está exercitando, porque aquele caminho neural está fraquinho, então ele precisa ganhar robustez, e para ele ganhar robustez ele precisa o quê? Ter gente passando por aquele caminho até a trilha ficar formada. Então, ele precisa passar por aquilo, então é ter uma postura diferente para reforçar essa nova crença, para reforçar esse novo caminho, né? E aí, consequentemente, ele trazer isso como uma resposta para a vida dele, né? Então, sempre que eu passo por um momento de ansiedade aqui, eu sempre buscava comida. A partir de agora, não. A partir de agora, eu vou buscar outros caminhos. Eu estou mostrando para minha mente outros caminhos. Eu estou formando outros caminhos, né? E aí, consequentemente, eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que buscar a constância. Sim. Porque para eu deixar esse caminho neural forte aqui de sempre buscar comida, haja constância, hein? Ele foi formado com muita constância ali. Exato. Sem a gente perceber, né? Mas foi. Bastante disciplina, constância, né? Então, quando a gente está criando um novo caminho, é a mesma coisa. É óbvio que vai ser um pouco mais difícil, porque esse aqui é o mais fácil, esse aqui está aqui, ó, há anos. Mas se eu tenho a possibilidade de criar o outro e caminhar pelo outro, é a decisão. Perfeito. É basicamente um paralelo sobre a reprogramação de hábitos, né? É isso. Porque os nossos hábitos nada mais são do que comportamentos que foram, durante muito tempo, feitos, repetidos, e aí sim se tornaram hábitos, né? Em que existe sim essa condição. Poxa, parece que eu faço isso sem perceber.
E realmente você faz sem perceber, por quê? Porque É o um seu hábito. cérebro ele tá querendo ali economizar energia e ele acaba definindo os scripts. É Olha, isso. se isso acontecer, que é o gatilho, eu vou fazer determinada coisa. Eu vou ter determinada recompensa É e isso isso. vai ali estimulando esse processo. É bem interessante quando a gente fala dessa parte de reprogramação. E como é que é importante, o quão importante é, por exemplo, começar pequeno nesse processo? Porque muita gente pensa em começar o tratamento de uma compulsão alimentar com uma dieta extremamente restritiva, por exemplo. Como é que isso pode impactar até de forma negativa essa reprogramação dos nossos hábitos? Esse é o pior caminho, começar pela dieta restritiva. Isso vai gerar mais episódios, né? Então, geralmente as pessoas fazem isso mesmo, tá? Faz jejum. Então, passa o final de semana, arrebenta de comer, aí chega, fica 3 dias sem comer, né? Então, assim, ó, até voltando um pouquinho no ponto que eu falei sobre a separar na comida, né? Antes de comer e o depois, né? Só pra fechar, tá, Jorge? Então, é assim, ó, o depois que comeu, vem o quê? Vem a culpa. Né? Então vem a culpa, aquele chicote estralando e a pessoa ali se sentindo a pior pessoa do mundo, tá vendo? Eu não tenho jeito, eu não dou conta, eu nunca vou conseguir, eu sou uma fracassada. Vem os piores pensamentos que uma pessoa pode ter, né? Sobre ela. E aí o que ela tem que fazer aí nesse momento para fechar o ciclo, tá? Ela precisa parar com o julgamento. O julgamento é o que mais gera a culpa e é o que mais empurra a pessoa para dentro do fundo do poço. Então, o que ela tem que fazer aí? Parar o julgamento e voltar. Simplesmente volta à rotina normal dela. Não precisa fazer a dieta restritiva. E entrando agora nesse ponto. Não precisa fazer loucuras. Não precisa, então eu vou ficar a alface e água. Não. Isso é pior. Né? Você não precisa fazer grandes coisas, você só precisa voltar para a tua rotina. Por quê? Porque não é sobre a comida. Então, você quer dar um pequeno passo para começar a olhar para isso e a cuidar disso? É começar a ter tempo para você. É começar a olhar para você. Opa, peraí. Por que eu tô com essa vontade aqui? Surgiu do nada? É porque eu vi? Ou é porque eu tô sentindo alguma coisa? Esse é um pequeno passo. E se perguntar: é fome mesmo? Ou é emoção? Ou é dor? Ou o que eu tô sentindo agora? Então, esse é um passo que qualquer pessoa pode dar, Jorge. Qualquer pessoa pode dar para começar a olhar para isso sem ficar ali preocupada. Ai, quantas calorias eu tô comendo? Ai, será que isso pode comer? Será que não pode? Não tem a ver com a comida. Quando a gente fala de compulsão alimentar, não é sobre o prato. É sobre a pessoa, é sobre o que ela está sentindo. Então, o primeiro passo é: deixa eu me perceber. Consciência, presença, verdade. Perfeito. E acho que é um ponto bem interessante que você tocou em relação a essa preocupação da pessoa com a contagem de calorias, com o que ela está comendo, com o quanto ela tem pesado, ou entre outras coisas. Porque muita gente confunde, por exemplo, um cuidado com a saúde com algo que esteja realmente restringindo a vida da pessoa ou que seja a grande ou principal preocupação da vida dela, né? Então, e existem pontos positivos e negativos. Quando você olha uma pessoa que é preocupada com a quantidade de calorias que tem no prato, que se preocupa com o peso dela, que se pesa com frequência, que se preocupa com o que ela tem comido nutricionalmente, em alguns pontos ela pode ser até mesmo, vamos dizer assim, sofrer um certo preconceito da maior parte da sociedade, que não se importa tanto com isso, dizendo: você é muito natureba, você se preocupa demais com isso. E no final das contas ela está basicamente cuidando da saúde dela. Sim. Agora, quando isso começa a virar realmente um processo que dificulta a vida da pessoa, que influencia, por exemplo, as áreas sociais da vida dela, em que a principal preocupação começa a ser aquilo, ela começa a se punir em relação àquilo, aí sim é preciso levantar um certo alerta. Porque tem pessoas que realmente começam a ter esses problemas. E por isso, quando a gente falou lá no começo sobre os transtornos alimentares, a gente está falando sobre alterações da percepção, tanto do peso, da composição corporal, quanto da alimentação, quanto da própria da quantidade de calorias que ela come. Então, realmente, isso pode também estar se transformando num transtorno alimentar. Por isso a importância de ter as pessoas
próximas entendendo o quanto aquilo tem piorado, o quanto tem influenciado na vida da própria pessoa e, logicamente, a própria percepção pessoal, né? Perfeito. Você falou um outro ponto que é bem interessante também. Eu falo bastante sobre filosofia estoica, que eu gosto bastante, e eles dizem que os fatos, eles são o que eles são, né? Um acontecimento é um acontecimento. E muitas vezes o impacto dele na gente acaba sendo a nossa própria percepção, o que a gente tira daquilo. E esse é um ponto que conversa muito com o que você falou, né? Tudo bem, aconteceu um evento aqui que eu acabei comendo demais. Eu tenho compulsão, eu comi demais. Será que eu preciso interpretar isso como culpa? Eu preciso me julgar? Eu preciso diminuir a minha moral? Ou não? Eu posso utilizar isso como uma oportunidade de entender o que aconteceu, de pensar como eu poderia ter evitado isso. É muito importante realmente a gente fazer essa troca de percepção, mudar um pouco, uma palavra que também acabou ficando muito comum, mas mudar um pouco o mindset da pessoa nesse sentido. É essencial. É essencial. Esse é um divisor de águas para a pessoa que sofre com compulsão. É mudar essa percepção sobre ela. Porque se ela não mudar, ela vai continuar se afundando, se afundando. Tem gente que fica dias, tem gente que fica semanas, tem pessoas que num final de semana se afunda tanto que ganha 4, 5 quilos num final de semana. Então, se ela não tiver... E não é o primeiro episódio que faz isso. Uhum. Nunca é. Nunca é. É justamente esse espiral. A pessoa ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Quando vê, já está lá no fundo do poço. Mas nunca foi sobre o primeiro episódio, né? Então, assim, foi o... Não. Se você conseguir... teve o primeiro episódio, parou... Conseguir parar com o julgamento, conseguir trabalhar essa culpa e olhar como oportunidade, peraí, o que eu estou deixando de fazer? Aí traz novamente consciência, verdade e presença. O que aconteceu aqui? É quebrar esse padrão dicotômico. Uhum. Porque é esse padrão do 880. É esse que leva que leva mais longe. É esse que acaba destruindo aos poucos a pessoa. É o padrão dicotômico. Se ela consegue quebrar este padrão no início, porque imagina o seguinte, tem um saco de biscoito aqui. Na cabeça da pessoa compulsiva é assim, ou eu como nada, ou eu vou comer tudo isso aqui. Se eu começar a comer, ferrou. Uhum. Né? Então, comeu primeiro. Putz, não era para ter comido primeiro. Então, na cabeça é assim, comer 2 é a mesma coisa do que comer tudo. Uhum. Não tem assim, nossa, mas eu posso parar no segundo. Então, a pessoa ela tem essa dificuldade. E é exatamente este padrão mental que precisa ser quebrado. Perfeito. E é difícil, às vezes, né? Você falou um pouco sobre o desejo, que é algo extremamente comum, né? Faz parte da natureza humana. É muito difícil a gente perceber, nós, né, como pessoas, o momento em que um desejo ele começa a virar realmente uma compulsão, né? A gente fala bastante isso sobre vários transtornos psiquiátricos, como o transtorno de ansiedade, né? Sentir ansiedade é algo comum, é normal, faz parte do nosso repertório de sentimentos. Sim. É difícil a gente saber quando a gente passou a barreira da ansiedade para entrar num transtorno de ansiedade, né? É difícil a gente passar a barreira do estar triste e estar com depressão. Sim. Qual que você acha que é o grande realmente espelho para a pessoa para mostrar que talvez a vontade dela realmente tenha se tornado uma compulsão? É realmente isso de ou eu não como nada ou eu como tudo? Se eu já comi 2, eu vou comer o pacote todo? Esse é um dos principais. Esse é um dos principais. Assim, por que eu preciso comer? Por que eu preciso passar mal? Por que eu tenho que ver o fim desse pacote? Eu não preciso disso. A gente não precisa. Né? Então, assim, fisiologicamente falando, não precisa. Então, isso é emocional. Não é sobre comer o pacote inteiro. Não é isso que eu quero. Tem algo que eu quero que eu não estou vendo. Uhum. O nosso corpo não precisa de muito, Jorge. O nosso corpo não precisa de excesso. E de verdade, para a gente viver, a gente precisa de pouco. Não precisa de muito. Uhum. Entende? Quando a gente vai olhar a taxa metabólica basal, a gente fala assim, nossa. E compulsivo, ele come 5, 6, 7 vezes mais do que a taxa metabólica basal. Então, é um exagero, mas porque isso esconde uma falta. Então, assim, não se culpe por isso.
né? Não se culpe de ter a ferida. Você tem que entender assim, ó, existe uma ferida que eu preciso olhar, eu preciso entender porque eu estou buscando compensar na comida. Eu estou exagerando de forma repetida e sem controle. E aí tem outras coisas que são características, né? Que é a culpa excessiva, que é o comer escondido, também é uma característica. Ninguém vai ver. Por quê? Porque a pessoa ela sente vergonha. Então tem alguns fatores aí que envolvem o ciclo da compulsão. Mas que precisa ser quebrado, se possível, com ferramentas logo na raiz. Puxa, não consegui, então tá bom. Então vamos pro segundo estágio aqui, ó. Não tem problema não. Uhum. A gente vai conseguir sair disso daqui. Não tem problema. Mas você precisa estar atento, inclusive planejado, com estratégias para conseguir sair tanto no primeiro ou no segundo, se não conseguir sair no primeiro. Perfeito. Quando a gente olha alguns dos transtornos psiquiátricos, se não a grande maioria deles, a gente fala muito sobre a dificuldade do próprio paciente reconhecer que ele tem essa condição, além, é lógico, de se sentir um pouco discriminado, um pouco embotado por conta do estigma que é criado nessa doença. E a gente fala muito sobre a importância da família ou do ambiente pessoal dela, não só no diagnóstico da condição, como também no tratamento delas. Quão importante, na sua opinião, é a família, os amigos, as pessoas em volta daquele paciente no processo tanto do diagnóstico quanto do tratamento da compulsão? É muito importante. Por quê? Porque muitas vezes é visto... Porque as pessoas não têm consciência. Então, muitas vezes você vê a pessoa ali que come, você fala assim, lá, tá vendo? Não tem força de vontade. Porque não se cuida. Porque é relaxada. Porque não tem disciplina. Porque não tem foco. As pessoas não têm essa consciência, sabe, Jorge? Que não é sobre isso. Não é sobre nada disso. É sobre a pessoa, ela tá ferida. Ela tá buscando aquilo como uma válvula de escape. Ela não sabe como mudar aquilo. Ela não sabe como dar uma resposta para aquilo. Então, hoje existe mesmo. Eu já enfrentei, às vezes a própria pessoa mesmo se coloca nessa posição. Eu não consigo porque eu não tenho força de vontade. Eu não consigo porque eu não tenho foco, porque eu não tenho disciplina. E não é. É porque existe algo mais profundo aí que você não está vendo, que você não está olhando e cuidando e acolhendo e isso não está te ajudando no processo. Então, é importante você estar em grupos, porque às vezes a família ela não entende, às vezes a família ela não está na mesma vibe, né? Então, você precisa procurar pessoas que te ajudem, pessoas que... ou grupos, ou profissionais, ou enfim. Você precisa estar no meio de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que você, né? Você precisa ter pessoas que te apoiem, que te incentivem. Porque se você estiver num ambiente que só te bota para baixo, que só, né, que não entende, que não... dificilmente você consegue, né? Então, se você não tem em casa, você precisa buscar fora. Você precisa buscar se relacionar com outras pessoas, né? Quando eu criei o método, eu criei uma tribo. Uma comunidade. Por quê? Porque muitas vezes a mulher ela não tem o apoio em casa. E sozinha é mais difícil. Então, a gente precisa ter um lugar onde a gente se sinta apoiada, onde a gente se sinta incentivada, onde eu olhe para a dor da outra pessoa e falo assim, caramba, ela está passando pela mesma coisa que eu. Eu não estou sozinha nisso. Então, a gente tem que buscar apoio. As pessoas, elas precisam de pessoas. Sim. E nós somos seres tribais. A gente precisa estar em grupo, a gente precisa, né, nos relacionar, a gente precisa trocar. Então, isso é muito importante, isso é fundamental. E se não encontra em casa, então você precisa buscar fora. É sempre assim. Perfeito. A gente conversava, até antes de começar aqui o podcast, sobre o uso de algumas definições, como, por exemplo, cura, né? E quando a gente fala de transtornos psiquiátricos como um todo, várias outras doenças, como a própria obesidade, doenças crônicas, o termo cura ele é um pouco difícil da gente usar. Normalmente a gente fala, talvez, ali de uma remissão Sim. persistente, entre outras coisas. O quão importante, na sua visão, é a pessoa entender que ela sempre vai estar mais vulnerável do que outras pessoas, tendo tido, em algum momento, compulsão alimentar, e que ela precisa redobrar os seus cuidados para não voltar a cair nesse problema? Quão importante é ter essa consciência? Isso é fundamental. Eu costumo dizer, Jorge, que para
por ser uma pessoa cristã, eu acredito muito no pilar da espiritualidade. Eu não estou falando de religião, tá? Mas a gente precisa ter um fundamento, precisa ter uma base, sabe? E para mim, Deus é a base de tudo. Para qualquer mudança que a gente for fazer, né? Às vezes a gente está lá no fundo do poço, a única coisa que a gente precisa é ter fé para levantar dali e conseguir fazer o que precisa ser feito. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é trabalhar, entender o que eu preciso mudar, ter consciência do que eu preciso mudar, reprogramar o que precisa ser reprogramado, começar a ter postura diferente em relação a isso. E conforme eu vou dando novos direcionamentos para a minha vida, essa compulsão, ela perde a força. Ela perde a força. Eu estou falando isso também por vivência, tá? Então, eu acredito e entendo perfeitamente em relação à medicina, né? Faz total sentido. E eu quero trazer um pouco sobre o viés da neurociência, né? Sobre a cura funcional. Sim. Tá? E é muito comum a gente utilizar a cura porque é um termo que é um pouco mais inteligível para as pessoas, né? As pessoas entendem mais. Sim, exatamente. Então, entrando nesse ponto, na minha visão, existem 4 níveis de cura, tá? E a pessoa ela precisa passar por esses quatro níveis aqui. Então, o primeiro nível da cura funcional é conseguir sair do caos. Eu preciso sair desse caos. Eu não posso ficar aqui nesse espiral e me afundando, me afundando, me afundando. Né? Então, a primeira coisa é assim, ó, eu tenho ferramenta para sair disso daqui. Eu não posso ficar. Ah, aconteceu, eu saí. Saí, já tô bem. Não vou ficar dias aqui, não. Né? Então, essa é a primeira coisa. O segundo nível que eu encaro é... Eu tenho autocontrole, eu tenho ferramentas para ter autocontrole, que é o que a gente falou um pouco sobre conseguir parar no momento que, opa, eu senti a dor, antes de comer eu vou tomar outro caminho. Então, é ferramental para você conseguir ter esse autocontrole e é a consciência que vai trazer isso, né? Para que você consiga seguir caminhos diferentes, tá? Dentro desse processo. O terceiro nível é a identidade. Jorge, a identidade ela é fundamental para a mudança também. Por que eu falo sobre a identidade? Que é justamente assim, ó, quem essa pessoa acredita que ela é? Porque o que eu mais escuto é, Flávia, eu não me sinto capaz. Eu não dou conta. Por quê? Porque ela não acredita que ela é capaz de lidar com aquele problema. Não é nem com a compulsão, tá, Jorge? É com o problema que está startando a compulsão. Porque, mais uma vez, o problema não é a compulsão. A compulsão é o alerta de um problema interno. Então, a pessoa, ela precisa começar a mudar a identidade dela. E quando a gente fala sobre identidade, é sobre quem eu acredito que eu sou. Né? Porque se eu continuo acreditando que eu não sou capaz, que eu sou fraca, que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir enfrentar, que eu não vou conseguir me relacionar... Opa, peraí. Tudo isso está me gerando um boom de ansiedade... consequentemente, compulsão alimentar, está me gerando uma dor horrível e eu estou me punindo por isso. Não, pera. Né? Então, eu preciso trabalhar a identidade. Por quê? Porque o ambiente é importante, o comportamento é importante, mas quem sou eu? Quem sou eu? Né? Então, isso é fundamental para ela fortalecer a identidade do eu sou a pessoa que me cuido. Sabe por quê? A primeira coisa que acontece... Pessoas que sofrem com compulsão alimentar, a primeira coisa que ela faz, ela se abandona. Ela se abandona. Ela se entrega. E quando a gente está mexendo na identidade, a gente está falando assim, você está se tornando uma pessoa que se cuida independente do que aconteça na sua vida, né? Problemas vão acontecer. A nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Exato. É o que mais tem são desafios na nossa vida. Mas espera aí, quem eu sou diante dos desafios que eu enfrento? Eu sou a pessoa que enfrento e resolvo ou sou a pessoa que me abandona e me afundo na comida? Né? Então, a identidade é fundamental. E eu vejo isso com o terceiro nível. E o quarto nível é o nível da constância, que é justamente esse, que é o autocuidado, que é o continuar me cuidando, né? Que é... Tem gente que fala assim, esse aí tem que vigiar, né, Flávia? Eu não gosto muito da palavra vigiar, porque traz um negócio pesado, né? Parece que, nossa, tô errada, tô qualquer... Não,
peraí, é cuidado. Substitua a palavra vigiar por cuidar. Eu preciso me cuidar. Uhum. Independente se você sofre com compulsão ou não, todo mundo precisa se cuidar. Todo mundo precisa o vigiar, né? Se gosta da palavra vigiar, orar e vigiar, né? Uhum. Então, assim, ó, eu preciso cuidar de mim. Né? Então, assim, ó, por que eu escovo meus dentes? Porque eu tô cuidando dos meus dentes, tô cuidando da minha boca. Por que eu tomo banho todos os dias? Porque se eu não tomar banho todos os dias, não vai ficar legal, né? A mente é igual. E as pessoas não tratam a mente da mesma forma. Parece que é diferente. Poxa, eu como todos os dias, né? Então, assim, eu tenho que cuidar da minha mente todos os dias. Então, eu vejo isso como o quarto nível, que é a constância, que é eu consigo me cuidar, eu aprendi a ter uma rotina diferente, eu aprendi a me cuidar independente do que aconteça, né? Então, isso é fundamental. Porque aí, olhando para a medicina, né, que é a remissão, você está cuidando, você está acompanhando, você está monitorando, né? E quando eu trago isso para a cura funcional, é assim, ó, eu continuo fazendo isso. Só que eu tenho que me cuidar, eu tenho que olhar, eu tenho que monitorar. E isso não é ruim, porque todo mundo deveria de fazer isso, independente de compulsão ou não. Perfeito. E é bem interessante, né? Porque várias das coisas que você trouxe, a gente já fala há muito tempo aqui, talvez com termos diferentes, mas que acabam sendo muito complementares. A própria temperança em si, que a gente falou, Perfeito. justamente a frase, né? A temperança é prática vitalícia, é justamente por isso. Porque um hábito, ele se torna cada vez mais fácil a partir do momento em que a gente repete ele muitas e muitas vezes. Só que isso não quer dizer que se você parar de fazer ele, ou se você, de forma intencional, fizer de forma diferente, ele não vai sumir. Então, realmente, você precisa praticar todos os dias, você precisa tomar cuidado todos os dias, ainda mais se você já passou por um evento ou outro que acaba facilitando uma recaída. Porque é comum, eu diria não, faz parte do processo do tratamento de doenças crônicas ou de condições crônicas, os altos e baixos, as recaídas. E a pessoa precisa, na verdade, entender que ela vai passar por isso e o que ela precisa fazer para poder voltar para a estabilidade, né? Na verdade, a estabilidade mesmo, ela não existe. A gente está sempre variando entre um lado e o outro. O que a gente precisa é não ir muito para um lado, nem muito para o outro. Tentar se aproximar do centro. E quando a gente fala realmente dessa mudança de identidade, isso acontece porque a própria temperança em si, ela pode acontecer em várias partes da nossa vida. Eu posso ter uma pessoa, por exemplo, que é extremamente temperante e não ganha peso, porque ela tem uma temperança muito forte naquela área. Mas ela pode ter vários outros problemas na vida dela. Sim. Só que quanto mais temperante a gente se torna em uma área da nossa vida, mais fácil é se tornar temperante também em outras áreas. Porque geralmente, organização acaba gerando organização. E por isso, muitas vezes, as pessoas que passam por processos de emagrecimento relevantes, elas realmente mudam a identidade delas. Elas se tornam as pessoas que cuidam da saúde, que se preocupam com isso. Só que tem uma hora que a nossa vida fica tão caótica ou alguns eventos acontecem em que realmente é difícil a gente manter esse tônus, né? E talvez daí venha o verdadeiro porquê, que você falou muito bem sobre a religiosidade, né? A religiosidade, a espiritualidade, inclusive a gente vai ter um episódio falando especificamente sobre espiritualidade e medicina, ela talvez seja um dos grandes porquês das pessoas, né? Talvez para uma pessoa em específico seja, cara, eu quero ter mais saúde para cuidar da minha família. Perfeito. Para outra pessoa poxa, eu realmente tô aqui num grupo de pessoas, Deus, dependente ali de qual seja a religião, ou até mesmo algo que seja mais profundo, porque talvez a pessoa comece com um objetivo um pouco mais superficial, mas quando a gente cava naquele objetivo superficial, sempre tem alguma coisa mais profunda. E isso faz um paralelo importante até com a própria compulsão. Tudo bem, a compulsão, ela não é a condição em si. Ela, na verdade, é o reflexo de algo que está acontecendo com a gente. Então, a compulsão alimentar, né, o comer de forma compulsiva, ela geralmente substitui algo. Existe realmente uma causa. O que está acontecendo que, quando a gente cava, a gente consegue chegar. Mas, já encaminhando um pouco para o final da nossa conversa, você, como pessoa que teve experiência pessoal, não apenas em passar por esse processo, mas hoje atua de forma direta ajudando pessoas a combater a compulsão alimentar, eu queria que você trouxesse para o pessoal uma dica prática de saúde, ou até mesmo nesse processo, que possa ajudar aquelas pessoas que talvez estejam passando por o que você passou lá atrás. O que você teria para dizer para elas? A primeira coisa é desacelera.
desacelera. Ai, Flávia, mas a minha vida é muito corrida, Flávia. Eu sei, né? Nós temos uma vida corrida, mas assim, ó, você precisa ter um tempo para você. Você precisa desacelerar, você precisa ter um momento onde você vai ter lá o teu ritual de alimentação, de conexão com você. E isso você pode fazer agora, né? Então, é uma dica que você pode praticar agora. Por que eu estou acelerando tanto? Por que eu estou correndo tanto? Por que eu não paro um pouco e respiro? E faço diferente? Então, tem muita gente que está assistindo a gente aqui e deve estar pensando assim, nossa, mas eu acho que eu não tenho jeito. Tem. Você não é a sua compulsão. Você só está ferida, você não está quebrada, você não está defeituosa, né? Você só tem uma ferida que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada, que precisa ser curada, que precisa ser acolhida. Então, o primeiro passo é desacelera, olha para você. Você vai ver que você vai conseguir começar a mudar esse cenário, a sua vida vai começar a ser mais leve, você vai começar a direcionar aquilo que faz sentido e da forma que faz sentido. E vai começar a parar esse sofrimento da forma certa. Não tentando resolver o sofrimento buscando na comida. Perfeito. Bom, Flávia, ótimo papo. Queria agradecer a sua participação aqui. Acho que não só a sua capacidade técnica agora, cuidando dessa parte, mas também a sua vivência nesse processo são muito importantes justamente para mostrar para o pessoal que é possível, sim, vencer essa condição, né? Entrar em uma remissão permanente ou persistente, no caso. E eu queria saber como é que o pessoal pode acompanhar mais do seu trabalho também, por favor. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz aqui, Jorge, pelo convite. Espero ter ajudado a impactar muitas vidas. E para quem quer me acompanhar, eu estou no Instagram, @FláviaMonzano. No YouTube também, @FláviaMonzano. No Facebook, @FláviaMonzano. É tudo @FláviaMonzano, você vai me encontrar. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns Eu que agradeço. Trabalho, viu? Muito obrigada. Parabéns. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e ver melhor. Você também pode aproveitar e fazer o nosso formulário de clareza, que vai estar aqui fixado na nossa descrição, para entender um pouquinho quão caótica a sua vida está e dar o primeiro passo nesse processo de transformação. Você também pode se inscrever nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua participação e até a próxima.